Então, primeiramente, boa tarde, né, a todos vocês que reservou essa tarde para poder estar conosco e falarmos um pouquinho, né, dos resíduos orgânicos, desafios e oportunidades que nós temos para poder fazer essa gestão. Então, antes, né, de eu apresentar a nossa convidada especial de hoje, eu vou só fazer uma pequena apresentação, né, passar só aqui alguns slides para poder trazer, né, um pouco da dinâmica desses encontros bimestrais, que é uma novidade que estamos trabalhando este ano, aqui dentro da agenda de resíduos. Então, né, e para que todo mundo também possa conhecer um pouco, né, desse trabalho, dessa proposta. E então, vamos lá, eu vou só compartilhar aqui meu slide com vocês, trazer um pouquinho do tema. Então, hoje, né, no dia 26, a gente vai falar sobre a reciclagem de resíduos orgânicos e a nossa convidada especial, a Letícia, vai trazer um pouco, né, de todo esse contexto né, dos resíduos orgânicos dentro aí da geração de resíduos sólidos e tudo mais. E com essa fala dela, a gente né, busca trazer também como que podemos avaliar a viabilidade, valor, né, e desviar esses resíduos orgânicos dos aterros sanitários. Então, ela vai trazer todo esse contexto, eu não vou entrar muito em detalhes técnicos, porque isso a Letícia vai trazer para a gente, é mais um tema. Então, aqui, né, dentro desses encontros bimestrais, a gente pensa, né, em alguns acordos para que as apresentações ocorram de forma tranquila, que é manter, né, o microfone fechado durante a apresentação, enviar as perguntas enquanto, né, o palestrante estiver aí falando e vocês já vão tendo os insights de perguntas, dúvidas que vocês gostariam de saber, já vão enviando para o chat, que aí a gente já faz essa filtragem. Participem do debate, né? Porque os encontros bimestrais a gente reserva dentro da programação cerca de 30 minutos para poder promover um debate, uma discussão, um compartilhamento de experiência. E qual que é o valor que a gente, né, entende dentro desses encontros bimestrais? Primeiro, ampliar o conhecimento sobre os temas relevantes da gestão de resíduos, né? Então, esse ano, esse já é o terceiro, nós falamos sobre luvas, nós falamos sobre a antisepsia cirúrgica das mãos, né, que está aí relacionado também à agenda de plástico, agenda de químicos, e hoje a gente vai falar de resíduos orgânicos. Aproveitar esse espaço para tirar dúvidas, aprender, fazer network com outras pessoas, representantes de outras organizações, e também fortalecer os laços aí entre os gestores de resíduos participantes dos desafios. Então, esses são os três principais valores que né, eu entendo dentro desse momento que a gente tira, né, essa tarde de 1h30 a cada 2 meses para poder discutir sobre esses temas. O objetivo, né, desses encontros, a gente tem aí o grupo de WhatsApp, né, que hoje tem mais de 200 membros participando. Então, eu deixo o convite para quem ainda não faz parte desse grupo, que faça, né, que entre no grupo. Tem acontecido diversas discussões, é um grupo super dinâmico, onde os gestores de resíduos podem fazer consultas com, né, as outras pessoas que estão lá dentro, com os outros gestores, e também até tirar dúvidas e buscar auxílio para o processo de gestão de resíduos dentro da unidade. A nossa rede, né, de gestores de resíduos, ela iniciou em 2021, no mês de maio, com a criação do grupo de WhatsApp, e aí este ano nós criamos esse calendário com os 4 encontros, né, bimestrais, para o que a gente quer com esses encontros, né? É fomentar essa aprendizagem, a conexão, troca entre os profissionais das organizações participantes do desafio de resíduos aqui do projeto Hospitais Saudáveis, que tem mais de 250 instituições. E aí eu deixo o convite
para os participantes, né, dessa rede que está lá no grupo de WhatsApp, né, desejam propor alguma temática para os próximos encontros, né, para o próximo ano, 2024 já está aí, então que podem entrar em contato comigo e já fazendo essas sugestões para a gente poder pensar no nosso calendário de 2024. Então, a nossa agenda de hoje, né, às 14 estava programado para a nossa abertura, a gente teve um pequeno atraso, mas vamos seguir com a mesma agenda. A gente vai ter uma palestra da Letícia, que é a nossa convidada, eu vou falar um pouquinho sobre ela, vou apresentá-la no próximo slide. Eu vou trazer um pouquinho sobre, né, o panorama, né, de reciclagem dos resíduos orgânicos no setor saúde entre as organizações participantes do desafio de resíduos, mas sim, eu não vou entrar muito, aprofundar muito, mas eu vou trazer só assim 2 gráficos mostrando o grande potencial que o setor saúde tem para avançar, né, entre os participantes do desafio de resíduos, porque a gente tem um percentual muito pequeno de organizações que realizam algum tipo de reciclagem dos resíduos orgânicos e até mesmo a segregação dos resíduos orgânicos. Então, tem um campo muito fértil para que as instituições de saúde passem a melhorar o seu processo de segregação de resíduos. Esses números eu vou mostrar depois da apresentação da Letícia. Aí a gente vai ter o debate, né, com a participação de membros institucionais. A gente tem um convidado especial que vai participar também desse debate, vai trazer um pouquinho de experiências, né, e pontos importantes que também devem ser levados, né, em consideração dentro desse processo, que é o Vitor Kenzo. Ele também já, né, é da instituição do Sírio-Libanês, que é membro do Projeto Hospitais Saudáveis, já atua no Projeto Hospitais Saudáveis, então acho que a maioria das pessoas já conhece ele um pouquinho, e os avisos finais. Então, essa é a nossa agenda de hoje. Então, apresentando um pouquinho da Letícia, né? A Letícia é assistente de projetos da equipe de resíduos sólidos e agroecologia do Instituto Polis, para discutir e aprender sobre as soluções que estão transformando a maneira como lidamos com resíduos orgânicos no setor saúde, e juntos descobriremos como as organizações de saúde podem incorporar a reciclagem dos resíduos orgânicos nas estratégias de sustentabilidade, um pilar fundamental na redução das emissões de metano e na produção da sustentabilidade ambiental. Então, só né, os nossos encontros, hoje a gente está promovendo esse encontro de reciclagem de resíduos orgânicos, e no dia 15 de dezembro a gente tem já o nosso último encontro, que é sobre os indicadores de resíduos como ferramentas de gestão. Tá? Então, nós vamos encerrar os nossos encontros em 15 de novembro, e aí eu já deixo o convite para que vocês possam fazer sugestões para os encontros de 2024. Então, Letícia, eu convido você para assumir, né, o seu espaço e falar um pouquinho para nós sobre os resíduos orgânicos dentro dessa perspectiva, não, né, tanto climática quanto valorização. Então, seja muito bem-vinda, eu agradeço a sua participação, né? A Letícia está substituindo o Vitor, que foi o nosso primeiro convidado, mas por questões né, de viagens e demandas, ele não pôde estar com a gente, e ele indicou a Letícia para estar conosco, e também é uma excelente profissional. Obrigada, Simara. Se possível, já compartilhar a apresentação, por favor. Tá bom, eu já compartilho para você. A todos, eu sou Letícia, sou assistente de projetos, como... Se puder só falar um pouquinho mais alto, Letícia. Aqui tá para ouvir melhor? Acho que eu vou tá. Aqui tava mais para baixo. Eu sou assistente de projetos do Instituto Polis, né, na equipe de resíduos sólidos e agroecologia. Vou falar rapidamente, né, sobre o Instituto Polis, que ele é uma organização
que promove cidades com justiça social, ambiental e climática, né? Principalmente essa parte do meu setor, que é a parte de resíduos, e que eu vou estar aqui falando com vocês. E tem 3 eixos, que é o socioambiental climático, que é onde eu estou, territorial, que também permeia um pouco, e raça, gênero e LGBTQIA+. Pode passar. Esse Mara? Ah, foi. E tem as estratégias, que é a produção e disseminação de conhecimento em metodologias, tecnologias sociais, fortalecimento e articulação de movimentos sociais, redes e atores dos territórios, engajamento social, incidência política, fortalecimento e democratização da gestão pública. Enfim, mas agora vamos para o que interessa, que é a compostagem. Pode passar. Né? Tipo, o que é a compostagem, como funciona e qual é a sua importância. Pode passar. Dentro dos resíduos sólidos urbanos, no Brasil, quase 50% desses resíduos é resíduo orgânico. E hoje só composta 400 mil toneladas desses resíduos por ano. Isso são dados do CNIS. Ou seja, só 0,6% desse resíduo é compostado. Pode passar. A gente precisa entender que na gestão desses resíduos, a gente precisa de certas prioridades. Então, primeiro seria a prevenção, depois a minimização, o reuso e a reciclagem. A compostagem está dentro da reciclagem, que é onde se enquadra esse quadro do lado direito, que fala especificamente sobre os orgânicos, que nessa hierarquia, primeiro seria reduzir esses resíduos na fonte, até mesmo entender qual que é o destino desses alimentos, até, enfim, entender que esses resíduos vão para a compostagem, para justamente incentivar a prevenção e a redução do não desperdício desses alimentos. E que vai do descentralizado para o centralizado, que, enfim, tem todo o tratamento desses resíduos. Pode pensar isso. Aí a gente precisa entender o que é a compostagem dentro desse ciclo biológico dos resíduos orgânicos, né? O que é essa reciclagem dos resíduos orgânicos? Primeiro é desenvolver o que a matéria orgânica ela volta para esse ciclo, que essa matéria orgânica ela é devolvida para a terra. Então, nesse caso, a gente tem 2 soluções. Uma que é a anaeróbia e a outra que é a compostagem. A anaeróbica, ela é do biogás, que no caso é um outro tipo de solução. O que a gente vai tratar aqui é da compostagem, que a compostagem é a mais utilizada devido ao seu baixo custo. Podemos passar. E quando a gente fala de compostagem, né, a gente trabalha exclusivamente com resíduos orgânicos, mas o que são eles, né? Pode passar. Pela resolução CONAMA, tem uma classificação, né? Que resíduos orgânicos são aqueles representados pela fração orgânica dos resíduos sólidos, passivo de compostagem, sejam eles de origem urbana, industrial, agro, civil, pastoril ou outra. Existe uma certa confusão na classificação devido à composição química, porque tem uma normativa técnica de São Paulo que eles têm utilizado resíduo orgânico compostável, porque existem vários resíduos orgânicos, mas só que nem todos são compostáveis. Por exemplo, a gasolina. A gasolina é considerada um resíduo orgânico, mas ela não é uma matéria compostável. Então, tudo que é considerado, por isso que o resíduo orgânico são compostos de cadeia carbônica. Mas é isso, nem tudo que está dentro dessa classificação é compostável.
Então, nem tudo que é animal ou vegetal entra em decomposição. E é isso. Pode passar. Aí também vem outros tipos de confusões dentro desses termos, né? O que é orgânico, o que é compostável, biodegradável, renovável, bioplástico. Então, existem algumas normas para classificar o que é compostável. Existe a NBR, existem normas europeias, que têm símbolos que identificam se é compostável ou não. E para ser considerado que é um material compostável, dentro dessa norma, diz que precisa que, dentro de um processo industrial, precisa seguir certos parâmetros. Então, tem algumas restrições químicas, avaliar a qualidade do material dentro dessa norma. Então, tudo que é compostável está dentro dessa norma. E o que é biodegradável não tem uma norma, mas está tudo dentro dessa parte do greenwashing que tem, enfim, dado o que falar por aí. Que o que é considerado biodegradável? Biodegradável onde? Na água? Biodegradável no solo? Na areia? Não sabemos. Então, não tem certas normas que falam sobre o que é biodegradável. O renovável é tudo que vem das fontes renováveis. E o bioplásticos são materiais que têm como base que vem da natureza, tipo aipim, mandioca, no caso, milho. Então, materiais que têm uma origem vegetal. E, basicamente, tudo que é compostável tem origem vegetal, animal, e se decompõe num ambiente seguro. Pode passar. Então, mas por que falar sobre compostagem? Qual que é a importância e seus impactos? Como que os resíduos sólidos contribuem para as mudanças climáticas? Então, os resíduos, eles são responsáveis de 3 a 5% das emissões de gases do efeito estufa. Pode passar. E, aqui no Brasil, 4%. Os resíduos são responsáveis por 4% dessas emissões dos gases. E pode passar. E exatamente, o setor de resíduos é a terceira fonte de emissões de metano no mundo, que representa 20% de todas essas emissões. E no Brasil, os resíduos é a segunda maior fonte de emissão de metano, principalmente por conta da disposição final dos resíduos, que vão para aterros. Cobre com terra, fica anaeróbio, então gera metano. E o Brasil ele assinou um acordo do metano que prevê reduzir 30% desses gases até 2030. Então, pode pensar, como que os resíduos sólidos contribuem para a mudança climática, né? Sendo que 62% das emissões globais de gases do efeito estufa estão incorporadas dentro do ciclo da vida de todos os produtos. Uma simples banana, só o fato dela entrar dentro de um caminhão, ir até a cidade e ser colocada dentro de um supermercado, aí depois do mercado você compra e você leva para sua casa. Então, toda essa parte faz parte dessas emissões de gases. Pode passar. Então, como que sistemas de resíduo zero e a compostagem mitigam na mudança climática? Então, tem essas fases, né? Tipo, tem os resíduos orgânicos gerados, e com a compostagem, reduz em 80%. E depois, com a compostagem, com a bioestabilização, reduz em 90%. E, enfim, com a cobertura biológica, reduz ainda mais, quase 100%. Então, é esse o caminho. Mas, afinal, o que é compostagem? Pode passar. Vai a próxima. A definição da compostagem é uma decomposição biológica da matéria orgânica em produto estável, sob condições controladas. E na CONAMA, ela fala especificamente
que, além dela ser uma decomposição biológica controlada por orgânicos, é efetuada por uma população diversificada de organismos em condições aeróbias e termofílicas. Deixa bem explícito isso, resultando em material estabilizado, com propriedades e características completamente diferentes daquele que lhe deram origem. Pode passar. Então para a gente entender, precisa ter essas variáveis. O processo da compostagem ela precisa ser aeróbico, ou seja, precisa de oxigênio, precisa deixar o ar passar, para ter essa troca de calor. Precisa ser biológico, porque fungos e bactérias fazem parte desse processo. E termofílico, que é justamente esse processo que fungos e bactérias fazem nesse processo, fica quente. Então, esse processo, ele varia, assim, chega até 70 graus, até mesmo 80 graus, na fase mais quente. E, enfim, no produto final, ele produz um material estável, que ele não está mais quente, ele está realmente em temperatura ambiente. Pode passar. E algumas coisas que eu preciso falar, que vermicompostagem não é compostagem, porque vermicompostagem utiliza minhoca, é minhocultura, que pode até acelerar o processo de decomposição dos resíduos, mas não é compostagem. E gera o humus, não o composto orgânico. E uma outra coisa que existe a recicladora de resíduos, que muitos lugares aí estão vendendo como se fosse uma máquina que faz a compostagem, que isso não é real. Na verdade, ela só acelera o processo de decomposição dos resíduos orgânicos. Ela só desidrata esses resíduos, reduz essa quantidade de resíduos para depois, enfim, levar para o processo de compostagem. Existe um estudo de caso, inclusive, em Paragominas, numa cooperativa de catadores, que eles compraram essa máquina, mas está sendo meio inviável, porque o custo de energia que essa máquina tem é muito alto. E também na manutenção é um custo bem alto. Pode passar. Enfim, o composto, ele é o produto final, estabilizado, vindo do processo da compostagem. E ele é utilizado como fertilizante orgânico. Mas ele não é apenas um fertilizante, né? Ele é um condicionador de solo, um bioestimulante do solo, um bioaumentador do solo e estoque de água também. Pode passar. Então, a gente precisa medir a estabilidade desse composto. Precisa de uma relação de carbono e nitrogênio, porque a compostagem existe por conta dessa relação. Carbono, porque vem das fontes secas, que é de material de seco triturado, que é de podas, palha, folhas secas. E o nitrogênio, que o nitrogênio está dentro dos resíduos orgânicos, dos alimentos. Tem a capacidade de autoaquecimento, como eu disse, que é um processo termofílico. A gente vai também entender, e quando está um produto final, ele tem uma cor preta, né, bem escura, e quando ele fica molhado, ele deixa marcada a mão, ele fica parecendo um pouco argiloso, assim. Tem um odor como se fosse um cheiro de terra molhada, assim, porque faz todo sentido, de floresta. Quando a gente faz uma trilha, a gente tem aquele cheiro de floresta, então é esse cheiro, porque justamente é todo o processo de decomposição da matéria orgânica que existe na floresta. E tem uns outros índices que são um pouco mais técnicos, né, que são a concentração dos sólidos voláteis, o índice de umificação, que lê o índice de humus que tem dentro do composto, teste de respirometria, e se ainda produz, mesmo estável, ainda produz gás carbônico, e testes de fitotoxicidade e germinação, que justamente esse já não tem muito a ver com o composto em si, mas se ele tem uma certa qualidade para poder estar gerando novos alimentos. Enfim. Pode passar. Então,
o produto da compostagem é o composto, e esse composto precisa estar estável. O tempo da compostagem, no mínimo de 45 a 60 dias. Mas existem vários tipos de processos que são mais longos, né? Que tem até processos de compostagem de animais, por exemplo, na área rural. Então, demora muito mais tempo, demora até 6 meses, talvez mais. Não é possível fazer compostagem com um único tipo de resíduo, porque justamente precisa de ter uma relação de carbono e nitrogênio para esse processo acontecer. E não é apenas misturar os resíduos e deixar para lá. Tem que ser algo controlado, manejado, que pode ter alguns problemas dentro desse processo. A compostagem não produz biogás. O processo que produz biogás é um processo anaeróbio, é um outro tipo de processo. No caso, a compostagem é um processo aeróbico, que usa o ar, oxigênio. E a compostagem, bem manejada, não gera fortes odores. E os parâmetros da compostagem são algumas coisas um pouco mais técnicas, vou passar bem por cima. É justamente ficar atento à relação de carbono e nitrogênio, a temperatura, umidade, porque é isso, que às vezes a gente precisa ficar atento que um processo muito úmido vai dar errado, porque o ar precisa passar, então muito úmido fica muito pesado, então o ar não consegue passar por dentro das leiras de compostagem. E muito seco também, não consegue ter essa troca. Tem que ficar atento ao pH e o tamanho das partículas que estão dentro desse processo. Por exemplo, se usa palha e tem alguns outros alimentos que são muito mais... que tem muito mais água, então o ar não consegue passar. Então precisa ficar atento também ao tamanho dessas partículas, que é a granulometria. Daí, como é que acontece as fases da compostagem? Quando a compostagem se inicia, ela precisa passar por um processo de fase inicial, que é quando todos os produtos eles estão ali, todos os materiais eles estão ali se aquecendo e, enfim, vão para a fase termofílica, que é quando os fungos e bactérias estão lá ativos, os bichinhos estão lá ativos e começa a esquentar. Até em algum momento que essa fase termofílica, ela já não tem mais nenhum material para esses bichinhos comerem e transformar essa água aqui em vapor. Então, a temperatura começa a cair, que vai para a fase mesofílica. E, enfim, para a fase de maturação, que é quando a temperatura já está em temperatura ambiente e não tem mais nenhum alimento para se decompor. Então, a compostagem é um processo multivariado, é quase impossível garantir todos os parâmetros. E tudo bem, mas existem várias formas de otimizar. Aí eu já vou para os métodos de compostagem. Vou só dar uma aguinha aqui. Pode passar. Que tem dois tipos, quer dizer, dois tipos de sistemas. Tem o sistema fechado, que são chamados de reatores, e tem os sistemas abertos, que são as leiras ou pilhas de compostagem. No sistema fechado, tudo é muito controlado, mas todo o processo, eles não participam de todo o processo dentro desses reatores. É só mais na fase ativa. E depois, eles tiram todo esse material, ele sai do reator para maturar. E nos sistemas abertos, eles podem ser revolvidos ou estáticos. No revolvimento, podem ter retroescavadeiras ou uma composteira agrícola, que no caso faz o revolvimento. Ou estáticos, que você não precisa revolver, que é só deixar lá, entre aspas, né? É só não ter tanto revolvimento. Tem um certo revolvimento, mas bem menos do que os revolvidos. Pode passar. Esse primeiro método, que são as pilhas de compostagem, é um método muito comum. É muito comum. Geralmente essas pilhas são feitas diariamente.
É um dia, faz essa pilha, coloca os resíduos, mistura com a fonte de carbono, né, que são a palha ou serragem. No caso aí é melhor usar serragem ou poda triturada. Então essas pilhas geralmente é um para cada dia. Então tanto até que tem certas marcações. Essa pilha é de hoje, essa pilha é do dia seguinte, enfim, para ter um controle maior do que entrou a cada dia, o que foi gerado a cada dia. Pode passar. Essa é a compostagem termofílica em leira de aeração passiva. Esse é um método que não existe revolvimento. O primeiro também não existe revolvimento. Né? Esse é um pátio de compostagem em São Paulo, né, na Lapa. Recebia cerca de 10 toneladas dia. E eles usam um método UFSC, que é bem famoso lá de Florianópolis, né? Que é um método urbano mais adequado, porque ele emite menos odor, tem menos trabalho, é bem prático, que vocês podem ver, né? Você consegue ver carros atrás, assim, que justamente por não ter revolvimento, não vai conseguir o odor que tem principalmente nessa fase inicial, não vai ser sentido, que tem pode ter alguns problemas com vizinhança, dependendo do lugar onde está. Mas no caso, como é estático, não tem esse problema, porque pode passar, vai ver um pouco da arquitetura dessa leira, né? Porque geralmente usa-se. Acho que pode passar no próximo slide, acho que dá para ver melhor em corte. Isso. Que nas laterais, geralmente usa-se palha. Que essa palha, além dela estruturar as leiras de compostagem, elas também protegem de possíveis roedores nessa parte inicial, que enquanto os resíduos ainda não estão em decomposição, não estão se decompondo, né? E dentro dessas leiras, o material é misturado com podas de árvore, que vem na parte de que precisa ter uma granulometria menor, para justamente ter essa troca entre o material que é fonte de carbono e os resíduos orgânicos. E essa parte de baixo precisa estar cheia de galhos, justamente para o ar ter essa troca por baixo, tanto pelas laterais quanto por cima, porque a palha ela consegue ter essa passagem de ar. E, enfim, fazer todo o processo termofílico da leira de compostagem. Acho que pode ir um pouco antes, antes, deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisinha de falar desse método. Só mais um. O anterior, que mostra... sobre largura. Porque como é um processo que ele pode ser manual, ele é manual, no caso. A largura da leira é importante. Ela não pode ultrapassar 3 metros, porque senão o ar não consegue entrar até o centro dessa leira. Não consegue ter essa troca, senão o processo vira anaeróbio. Então, vai emitir odor e não vai fazer parte do processo de compostagem. E a altura também é bom pensar justamente para todo esse manejo, porque às vezes o forcado não consegue alcançar para justamente abrir essa leira e colocar os resíduos dentro dela. Pode passar. Aí, às vezes, assim, é bom pensar a questão de estética, né? Às vezes não é tão bonitinho ser só com a palha. Eu acho bonitinho colocar uma palha, fica bonito. Mas tem gente que se incomoda um pouco com isso. Então, tem várias opções. Podem fazer baias de madeira, tem gaiolas, pode passar. Tem com pallets. Então,
É a mesma técnica, só que com estética diferente. Isso. Aí pode passar, que a gente já vai para métodos com leira revolvida. Aí, no caso, é num pátio de compostagem que é de grande porte. E acho que até em Brasília, se não me engano. Aí usam tratores agrícolas que tem esses revolvedores que justamente puxam o material que está sendo compostado e revolve, joga para cima, né? E toda essa fumaça que vocês veem é justamente vapor d'água, porque como é um processo termofílico, fica quente. E esses tratores, assim, a última vez que vi a cotação estava em torno de 120, 150 mil reais. Porque vai depender do tamanho, né? Então, depende do tamanho, depende da quantidade, enfim, muitos fatores. Pode passar. Daí, uma coisa que esqueci de falar, né? O porquê de revolver, né? É justamente para acontecer essa entrada de oxigênio, que devolve essa porosidade e também ajuda a homogeneizar os materiais, para ter contato entre eles. Aí tem um outro tipo de leira revolvida, só que esse é já com um compostador autopropelido. Já é uma máquina de milhões, bilhões, enfim, é bem mais caro, mas é bem mais compacto. Que enquanto no outro processo precisa, acho que pode passar um anterior, voltar no anterior, que vocês conseguem ver o anterior, que tem isso, que tem o trator que precisa ter um espaço bem maior, justamente para o trator passar, ou seja, precisa de mais espaço para esse processo acontecer. Enquanto isso, nesse compostador, as leiras podem ficar um pouco mais próximas, porque ele justamente ocupa o espaço da própria leira, que ele tem o revolvedor já acoplado nele, que ele já está no tamanho certinho da leira. Mas é isso, é um equipamento bem caro. Aí já vamos para uma outra leira, que é o outro método, que é com aeração forçada. Esses tubos aí injetam ar. Esses tubos, eles ajudam no processo de aceleração da compostagem. Justamente, a injeção de ar ajuda a acelerar o processo. Aí, no caso, é de uma leira estática. Ela pode ficar paradinha, você pode colocar os resíduos ali, misturar e injetar ar. Aí tem um outro método que usa essa manta Gore, que é bem interessante, que no caso tem um certo controle da umidade, porque já que são leiras que estão ao ar livre, elas podem estar recebendo chuva. Então, às vezes, pelo excesso de chuva, tem um descontrole da umidade. Então, com essa manta, já tem um controle maior. Então, não deixa o excesso de chuva entrar, mas também não deixa o odor sair quando acontece revolvimento. E também injeta ar. O próximo são os reatores de fluxo horizontal, que, no caso, como eu disse lá no início, os reatores eles são usados mais para acelerar a fase ativa da compostagem. Eles não usam para fazer a maturação, porque é muito caro ficar segurando o resíduo lá só para maturar. Então, eles só usam nessa fase, que é na fase que tem mais possibilidades de gerar odor, né, que é a fase ativa. E depois que já passou essa fase ativa, eles pegam e levam para maturação. E aguarda mais 30 dias para poder virar o composto. Aí, como que a gente pode escolher os métodos de compostagem, né? Pode passar. Que entender como é que esse tipo de operação, se é um pouco mais simples, como as leiras estáticas, se precisa de revolvimentos periódicos, como as leiras revolvidas, e reatores, que são são mais automáticos.
Então, para hospitais, no caso, tem uma média aí de como se fosse uma tonelada a dia. Então, tem essa demanda diária. Praleiras estáticas, por volta de 300 metros quadrados. Revolvida, 150, e reatores são bem menores, né? Porque eles são mais compactos. Porém, mais caros. Enfim, vocês conseguem ver nessa tabela sobre todo o tempo de compostagem que pode ser dentro desses processos, o período de cura, matéria vegetal e outros tipos de custos. Enfim, gente, eu trouxe aqui um quadro geral do que é a compostagem, a sua importância e os métodos. Muito obrigada. Obrigada, Letícia, pela sua apresentação, né? Você passou aí nos principais pontos, né, da reciclagem dos resíduos orgânicos e a questão da compostagem, né? Ela é um método, né, mais utilizado até do que a própria biodigestão, né? Então, também que tem alguns, né, alguns desafios, né, dentro desse processo de implementar a biodigestão e tudo mais. Então, a compostagem, ela torna-se um processo mais acessível, vamos colocar assim, e podendo ser feita desde, né, de pequena escala, desde você fazer domesticamente, o quanto você fazer em uma larga escala. Bom, só para trazer assim um pouquinho para a gente, né, abrir para o debate logo mais, tem uma enquete né, que eu pedi a Monique para colocar, então eu peço para vocês responderem que essas questões, só para a gente entender um pouco também né, do nosso público, né, que são duas perguntas, que é sobre a instituição, se na organização, né, que atua, se realiza a compostagem, e também se realiza a compostagem na residência, que eu acho que a gente consegue trazer um pouco né, da perspectiva, né, do público que está nos assistindo em relação a essa questão da compostagem. Eu vou, então, colocar aqui, eu vou, né, passar para vocês do nosso, né, o desafio de resíduos, então, só trazendo um pouquinho de contexto até para a Letícia também conhecer um pouquinho, né, do trabalho que a gente faz e como que isso está dentro do setor saúde, né? Então, só trazendo um pouquinho né, de um contexto, a gente tem dentro, né, do projeto Hospitais Saudáveis o desafio resíduos, e no ano passado o desafio de resíduos ele passou por um processo de atualização, nós transformamos ele em uma plataforma online, e dentro, né, dessa mudança, nós iniciamos essa questão no formulário dados de gestão, no qual a gente coleta algumas outras informações relacionadas ao perfil, né, da gestão de resíduos dentro da instituição de saúde. E hoje a gente tem mais de 250 instituições que participam desse desafio. E, né, como a gente colocou essa questão para entender um pouco de qual que é o encaminhamento predominante dos resíduos orgânicos, porque essa era uma informação que nós não coletávamos nos anos anteriores. Então, como resultado dessa pesquisa, né, nós iniciamos no ano passado, coletando informações referentes ao ano de 2021, e em 2023 a gente coletou informações referentes ao ano de 2022. Das instituições que responderam, né, essa pergunta no formulário, dentro do desafio de resíduos, a gente vê uma grande predominância de organizações que ainda não fazem a segregação de resíduos, porque não tem uma destinação diferenciada dos resíduos orgânicos, né? Então, a gente tem algumas instituições que colocam como utilizam os biodigestores no próprio estabelecimento, mas aí a gente entra também dentro de alguns questionamentos que esses biodigestores,
eles são realmente biodigestores ou eles são esses equipamentos que são comercializados com o nome de biodigestores e a instituição de saúde compra como biodigestores, mas na verdade não é um biodigestor e nem é uma máquina de compostagem, né? É uma máquina de centrifugação de resíduos e de despejo de matéria orgânica na rede de efluente, né? E então esse também é um ponto. E aí dentro né, desse processo tem algumas instituições, né, que realizam esse encaminhamento, ele é realizado por meio de coleta contratada, né? Então uma empresa terceira vem e coleta esse resíduo orgânico dentro né, que é gerado pela instituição. Tem outros que fazem compostagem no próprio estabelecimento, então na própria área do hospital realizam uma compostagem. Alguns fazem doação para a cooperativa e outros entregam para o serviço municipal que realiza a compostagem. Então, dentro, né, desse cenário, e dentro de tudo que a Letícia trouxe, a gente ainda tem um grande desafio, que é essa questão da ampliação, né, da melhora do processo de coleta de resíduos, também pelos municípios, para que consiga fazer com que as próprias instituições participem desse processo e insiram isso dentro do gerenciamento de resíduos, dentro do plano, né, de gestão de resíduos municipal, porque a gente ainda, né, considerando, tem pouquíssimas unidades que faz isso. Em 2021 era 19, em 2022, 23 instituições responderam a essa questão, né? Então, e aí quando a gente olha isso dentro de um percentual, né, ali comparando-se um ano com o outro, a gente ainda, e comparando-se até em tipos, né, de encaminhamento, a gente tem um grande desafio, né? Porque entre os respondentes de 2021, 63,60% das unidades não fazem esse encaminhamento diferenciado dos resíduos orgânicos. E entre os respondentes de 2022, né, foi um número menor de respondentes, 69,90%. Então, tem um grande potencial para o setor saúde também, né, se integrar a esse processo e melhorar esse processo de segregação de resíduos e ampliar essa reciclagem dos resíduos orgânicos, até como uma ação de mitigação climática dentro do plano de redução das emissões de gases de efeito estufa, né? E aqui eu coloco uma observação que praticamente todas as unidades que fazem parte do desafio de resíduos também fazem parte do desafio clima aqui do PHS, então tem uma grande oportunidade de buscar alternativas por meio de parcerias com cooperativas, por meio de parcerias até com a própria gestão municipal, para que, né, dentro da própria área, para que consiga fazer né, uma melhor segregação, melhorar, ter uma boa prática e destinar melhor esses resíduos orgânicos e contribuir também, né, para a redução de metano. E eu queria convidar o Vitor Kenzo para ele contar para a gente um pouquinho, né, das experiências e também até de alguns pontos importantes que a gente tem que considerar em questões de legislação, porque quando a gente fala do setor saúde, ele é um setor muito específico, né? Então tem algumas legislações específicas para, né, para poder implementar qualquer processo novo ali dentro, né? Então eu queria convidar o Vitor para dar uma palavrinha para a gente, colocar alguns pontos e aí a gente abre para a discussão. Boa tarde, tudo bem, Simara? Tudo. Boa tarde a todos. Na verdade, acho que esse convite surgiu por uma conversa que a gente estava tendo de WhatsApp mesmo, né, Simara?
Sim. por conta até de um estudo que a gente estava fazendo para aqui para o Sírio-Libanês. A gente hoje já tem a compostagem sendo realizada para o nosso resíduo orgânico, e a gente estava buscando outras alternativas, até porque temos uma parcela de resíduo orgânico, temos um resíduo orgânico, parcela dela bastante líquida, então, entendendo um pouquinho como são esses biodigestores, e até na linha da pergunta que foi feita aqui no chat também, e aí eu, tecnicamente, queria até deixar já algumas perguntas para a Letícia, que seriam a opinião dela sobre biodigestor com decomposição, por bactérias, e quais são os fatores para as escolhas de um bom biodigestor, como você tinha colocado aqui, né, Simara? E aí, meu ponto aqui que eu trago não é de nenhuma realização e nem algum direcionamento, mas mesmo a partir de dúvidas mesmo. Então, um case que a gente tem aqui de estudo ainda é que a gente estava olhando para um equipamento biodigestor com decomposição por bactérias. Então, como que seria o uso disso e quais seriam os entraves legais? Então, não chegamos ainda tanto em outros pontos aqui. A gente já parou nesses primeiros entraves legais que nos impediram até de avançar por conta de alguns aspectos. Foi olhada a questão da CETESB, que é o órgão ambiental aqui do estado de São Paulo. Do ponto de vista da CETESB, por se tratar de um produto biológico, que era decomposição por bactérias, não é de alçada da CETESB. Então, iria para licenciamento ambiental com LPL e LO. Quem viria a parte do produto biológico, com uso do saneante biológico, ia ser a vigilância sanitária. A vigilância sanitária, ela tem, eu estou até com uma colinha aqui para não falar besteira, ela tem uma RDC, que é a RDC 679 da Anvisa, e a RDC 679, ela tem no seu artigo 4 que não é permitido o uso de produtos saneantes à base de bactérias em hospitais e em outros estabelecimentos relacionados com a saúde. E a gente vai entender o que seria essa definição de hospitais e outros estabelecimentos relacionados com saúde. E ali no artigo 5º, no item 4, ele fala que o estabelecimento relacionado com saúde é todo estabelecimento ou serviço relacionado com assistência à saúde, incluindo hospitais, clínicas, postos de serviços de saúde, consultórios médicos e odontológicos. Então, a gente tem um entendimento que veta-se qualquer uso dentro do ambiente que a gente tem, que cerca-se como hospital. Então, a CETESB não olharia para isso, mas a Visa teria o impeditivo para isso. A gente chegou a fazer algumas consultas informais com a Visa dentro da área aqui de assuntos regulatórios, e a gente também teve, não há um outro entendimento para esses pontos legais. E aí, só dividir isso com esse Mar, ela pediu até para trazer aqui, para a gente trazer algum tipo de discussão, entendendo essa questão legal, se entendendo que tecnicamente isso é positivo, então quais são os entraves legais, considerando hospitais de grande porte, que tem áreas que são de apoio e fogem totalmente de áreas assistenciais, de riscos de disseminação, isso que são as grandes questões, e como vencer essas barreiras partindo de todos esses pressupostos, né? Então, acho que era mais esse ponto, esse Mar, e aí acho que é legal que aqui tem bastante hospital sendo representado, e até ouvir opiniões, né? E a gente entendendo que esse é um desafio geral ou não, a gente vê caminhos para isso, né? Então, só Sim. compartilhando um pouquinho desses desafios. Muito obrigada, Vitor, por compartilhar os seus desafios. Né, a gente estava conversando, eu pedi o Vitor para trazer essa questão para a gente conseguir entender também se outras instituições já presenciaram, né, este mesmo problema, já passaram por isso, e também qual que é a leitura, né, que vocês fazem em relação a isso, por quê? O tema de orgânico ele vai ser um tema de debate no Fórum de Resíduos de Serviços de Saúde, que vai ser realizado dentro do Seminário dos Hospitais Saudáveis no dia 13 de novembro, né? No período da tarde vai ser só o debate do fórum em relação aos resíduos orgânicos. E como proposta, né, como iniciativa também, né, do grupo, do Fórum e do Projeto Hospitais Saudáveis, de fazer uma carta aberta
solicitando aí um apoio, uma maior até dedicação da própria vigilância sanitária dentro desse processo, né, para que possa incentivar a reciclagem dos resíduos orgânicos pelo setor saúde, né? Então, dentro desse contexto e dentro de algo que nós já estamos almejando e para promover um debate, né, amplo e aberto, eu pedi o Vitor para trazer para a gente poder coletar, né, de vocês, né, que aqui a gente está num grupo restrito, só membro do PHS, só né, os participantes do desafio, então de saber de vocês quem já passou por isso, se já passou, se não passou, quais são né, os pontos que vocês acham que é importante, porque isso já pode também nos servir de base até para já organizar o debate do fórum e já colocar esses pontos. Mas antes, né, eu coloco para vocês irem registrando, né, a visão de vocês sobre essa questão legal que o Vitor trouxe no chat. Se quiserem abrir também o microfone, acho que a Monique pode destravar o microfone e o vídeo de todo mundo, que aí quem quiser abrir a câmera e também falar, fiquem à vontade. Mas a gente tem algumas perguntas, né, no chat que veio para Letícia. E tem uma aqui que entendemos da Daniela. Entendemos que o equipamento não faz a compostagem, mas considerando que os resíduos orgânicos não serão encaminhados para aterro, não é uma alternativa interessante quando a compostagem no solo não é possível? Eu deixo essa pergunta para Letícia. Sim, tá. Essa máquina realmente, imagina, ela ajuda mesmo a diminuir a quantidade de resíduos orgânicos, né? Ela vai, sei lá, às vezes, sei lá, tá ocupando 1 metro quadrado de resíduo orgânico. Então, ela depois vai virar tipo um pó, tipo uma borra de café. Então, vai ocupar um saquinho. Tô dando um exemplo assim. Então, mas quem garante que esse produto final aí vai estar. Ele ainda é um resíduo orgânico, não é tratado. Ele ainda não é tratado. Ele só está desidratado. Se ele for colocado junto de outros resíduos para caminhão de lixo levar, ele vai levar para o aterro. Mas esse resíduo aí, ele pode ser levado para uma leira de compostagem. Ou pode ser encaminhado para alguma cooperativa que faça esse tratamento. Ou alguma composteira doméstica, não sei, porque dependendo do tamanho que é esse resíduo, dá para fazer em casa. Então, tem esse tipo de solução. Ele não é totalmente a solução, né? Mas é um encaminhamento, é uma redução de danos, podemos dizer assim. Sim, acho que só complementando alguns pontos importantes que a gente tem que levar em consideração dentro, né, desse processo de adotar essas máquinas, é que quando você passa por esse processo de centrifugação de resíduos, o líquido, né, gerado desse processo contém matéria orgânica. E esse líquido, ele é destinado para a rede de efluente. E considerando que no Brasil a gente tem, né, aí ainda quase que 50%, né, que não tem saneamento básico, quase 50% do Brasil que não tem saneamento básico, que não tem tratamento de esgoto, muitas das vezes tem só o afastamento, mas não tem o tratamento. Esse aumento de demanda de carga, né, orgânica pode não, ele também implica, né, na questão das emissões de gases de efeito estufa gerados pelos efluentes, tem o consumo de energia do processo de centrifugação. Então, não é uma visão, uma percepção que se tem, na qual eu reduzo a quantidade de resíduos orgânicos, mas a contaminação ela está acontecendo do mesmo modo, né? E às vezes ela está acontecendo até um pouco mais amplo,
né? Porque você vai estar contaminando não só, você vai estar colocando ali o resíduo no solo e também os efluentes você jogou para a rede de esgoto, né? Então, você está distribuindo matéria orgânica, né? Em vez de ser só em um local, vai para 2 locais e tem um consumo de energia. A gente também está com a participação da Lídia. Lídia, se você quiser fazer algum comentário, algum complemento também, que é a diretora presidente do Projeto Hospitais Saudáveis, fique à vontade. Aí eu faço outra pergunta para a Letícia, tá? Eu só queria, obrigada, Simara, eu só queria colocar, eu acho que essa questão da máquina, ela é bem complexa, porque eu acho que a gente precisaria ter um estudo científico mesmo sobre a questão da contaminação do esgoto, né? Porque os Estados Unidos têm um hábito frequente que a população tem triturador na sua pia, né? Então, eles têm o hábito de descartar pequenos orgânicos na pia, que são triturados e vai para o esgoto, e as estações de tratamento de esgoto dão conta disso. Agora, assim como a Simara falou muito bem, nós temos muita dificuldade do tratamento de esgoto, e não só dos lugares onde não tem o tratamento, mas mesmo as empresas que fazem também têm essa dificuldade. Então, eu acho que, assim, primeiro, antes de se comprar uma máquina dessa, é preciso entrar em contato com a empresa que faz a coleta e tratamento de esgoto e fazer uma consulta, porque você pode estar impactando de forma negativa nesse quantitativo que ela vai estar trabalhando, né? Então, a gente sabe, infelizmente, hoje chove um pouco mais, a gente vê um monte de rato. Então, você imagina um hospital colocando no seu esgoto essa quantidade grande de matéria orgânica e tendo a possibilidade de aumentar a infestação de ratos no seu entorno, né? Então, mas eu estou falando isso de um olhar assim de quem nunca usou máquina e não fez e não tem dados científicos para dizer. Mas eu acho que a gente tem que pôr uma pulga atrás da orelha, né? E pensar nessas possibilidades também, tá? Obrigada. Obrigada do espaço, Simar. Imagina. Vamos para uma próxima que a gente tem também, que é a Priscila. Priscila Rubem colocou: a compostagem realizada dentro de gaiolas, caixas de pallet, são classificadas como sistema aberto? Sim, são classificadas sim. Tá. Priscila, tem algum comentário que você queira complementar nessa sua pergunta? Alguma experiência ou algo assim? Oi, estão me ouvindo? Tô sim, pode falar. Então, a dúvida, na verdade, era porque eu estava aprendendo mais a respeito, né? E a gente tem a composteira aqui no hospital e ela justamente é nesse formato, é uma gaiola grandona. E aí a gente faz a compostagem, ela é muito rápida, é muito quente. E aí ela falou 30 dias, até me deu uma dúvida assim, caramba, será que ela fica tanto tempo assim? Mas o nosso acho que é muito mais rápido do que 30 dias. É também uma dúvida que eu ia escrever depois, mas eu me perdi aqui no processo. Aí você pode me esclarecer agora, Letícia, nesse formato, né, de gaiolinha, caixinha, é mais rápido mesmo? É que depende muito dos resíduos que estão dentro dessa leira, né? Que às vezes tem matérias que demoram muito mais para se decompor, e tem outras não. Assim como tem outras matérias que são muito mais cheias de água, outras são um pouco mais secas. Então, o tempo dessa leira que vai se transformar em composto orgânico depende muito. Então, se no caso a sua leira aí foi muito mais rápido, foi por conta do material que tinha lá. Mas tem outras leiras, como eu falei, que, exemplo, para decomposição de animais, demora muito mais, porque tem muito mais matéria ali para ser decomposta. Então, depende muito mais da quantidade, do tipo
e se ela está realmente aberta, da questão da umidade, do tamanho desses materiais. Então, é isso, não tem um parâmetro certo para falar assim, ó, vai ser decomposto em tanto tempo. Não, tem N fatores que vão influenciar. Tá bom, muito obrigada, Letícia. Tem uma pergunta interessante aqui, que é a do Gustavo. Para hospitais que não possuem área disponível para realizar a compostagem, qual a melhor opção para realizar a compostagem dos resíduos orgânicos da cozinha? Boa pergunta, Gustavo. Então, verdade, no caso, depende qual é a quantidade de resíduos que essa cozinha gera, né? Deve ser bastante. Então, é difícil ter um lugar que faça o tratamento através da compostagem. Por isso que, às vezes, através de biodigestores que ocupam menos espaço, acaba sendo uma solução. Mas é aquilo. Aí tem outros parâmetros, outras normas para biodigestores. Ou a outra solução é justamente contatar lugares que já façam esse tipo de tratamento com compostagem e destinar esses resíduos para lá. Que aí vai ter um lugar fora do hospital para fazer esse tratamento. Pelo menos esses resíduos vão ser desviados dos aterros. Vão ter um outro tipo de tratamento. Bem melhor, inclusive. Eu acho que dentro dessa pergunta do Gustavo, depois a Lídia, se ela quiser também, ela pode, né, ela pode complementar e compartilhar um pouco. Mas dentro dessa pergunta, eu acredito que dos pontos importantes que devem ser avaliados por essa instituição, primeiro, tem a questão de contratação. Então, qual que é o perfil da prestadora de serviço dos resíduos orgânicos da cozinha? É uma empresa terceirizada? É uma empresa de gestão própria do hospital? Esses resíduos, há possibilidade de fazer aí uma interlocução com o município para poder buscar uma alternativa em conjunto com o município, em parceria. Há possibilidade de mapear uma cooperativa para poder identificar e realizar, né, a compostagem desses resíduos orgânicos. Né, a gente sabe que tem alguns locais que tem as hortas, né, solidária, que dá para ser também utilizado como um campo de compostagem, onde a instituição de saúde ela pode buscar essas alternativas junto com a comunidade também, né? E não querer ter a solução ali dentro da sua área só, mas pode buscar essa interação. Então, esses são alguns pontos e algumas sugestões que eu faria, e algumas análises, né, dentro desse processo. Quais são as possibilidades que eu tenho ao redor, né, e dentro do município no qual está instalada a minha instituição? O município tem essa coleta, tem a coleta dos resíduos orgânicos, e realiza essa reciclagem, realiza a compostagem, tem cooperativas que faz, tem agricultura familiar que faz, né, tem essa possibilidade de contratação, né, de fazer parceria com a empresa, a prestadora de serviço ali da nutrição. Então, são várias opções que dá para ser pensada e buscada. Lídia? Sim, eu queria complementar só eu acho que isso que a Semara falou é ótimo, assim, é bem difícil da gente conseguir cooperativa que pense e faça a compostagem, mas acho que a partir do momento que começarmos a procurar, eles percebem que existe o mercado e que talvez seja possível, né? Mas fora isso, assim, acho que é importante vocês toda vez, não importa o que forem fazer, se o resíduo for sair do hospital e chegar em um lugar para ser compostado, verificar bem os termos do contrato, entre aspas, né?
Desculpa, eu tô com uma asma agora estranha. Então, assim, quem que vai fazer o transporte? Né? Se eu for doar para uma associação de catadores, como que essa associação vai recolher? Ele tem um carro particular, é um caminhãozinho, esse caminhão quem vai dirigir? Então, isso é importante a gente, ou a prefeitura tem um projeto para recolher. Quem, quais são as opções de transporte que a prefeitura vai ter? E se ela tem um contrato com a empresa que está recolhendo, ou se ela também está fazendo como se fosse uma doação para a associação. E por quê? Eu estou dizendo isso que veio um start mesmo nesse sentido, porque quando, nos nossos contratos para coleta de resíduo infectante, químico, mesmo o contrato para coleta do resíduo comum que leva até um aterro sanitário, nós temos normalmente um contrato oficial feito, né? E quando a gente faz uma doação, que acha que está fazendo uma boa ação, talvez isso não seja tão rigoroso, e aí acontecem problemas, acontecem acidentes, e aí a gente não sabe quem é, né? Como o hospital vai ser responsabilizado num tipo de trabalho de acidente assim, digamos assim, hipoteticamente, né? Eu dou para uma associação que faz uma compostagem que leva a 20 quilômetros do hospital e junta de outros lugares e tal. E acontece um acidente no trajeto. O quanto o hospital é corresponsável ou não por esse acidente. Ou então a pessoa não está usando a EPI. Então, nesse sentido, eu acho que é ótimo, a gente tem que procurar parcerias, mas sempre se precaver, assim, quem deu o treinamento para essa pessoa recolher o resíduo. Então, precisa... são pequenos detalhes que talvez, se você... Só de perguntar, a pessoa for mais treinamento, precisa... Ela só vai pegar o seu lixo. Ah, sim, mas ela vai precisar usar um EPI, pelo menos uma luva, né? Sei lá, o quanto de peso vai poder carregar. Detalhes, só que pode trazer aí um conforto muito grande caso aconteça alguma coisa para frente, se você pelo menos documentou, que você perguntou, que checou essas questões, tá bem? Nesse sentido. Muito obrigada, Lídia. Tem uma pergunta aqui, depois eu queria chamar a Mônica, que ela colocou uma questão bem interessante aqui, que é a da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. Antes da Mônica, eu queria só passar uma pergunta, acho que a Lídia pode responder, que é no processo da compostagem, todo orgânico entra no processo junto ou há separação por categoria? A Lídia, a Letícia também pode responder, complementar. Eu falei que a Lídia poderia responder também por uma questão de segregação dos resíduos de serviços de saúde. Sim. Né? Não, eu acho que é interessante se olhar por esse olhar teu, né, Simara? Mas eu acho que talvez a Letícia até tenha uma resposta melhor do que a minha. Vai depender do modelo de compostagem que a pessoa vai escolher. Então, eu vou ser assim, né? Eu adoro esse tema e eu faço a vermicompostagem na minha casa. Então, a vermicompostagem, ela não permite a colocação de comidas temperadas, osso, carne, e não permite colocação de cítricos. Então, eu faço na minha casa uma separação. Isso que eu não posso dar para os meus pets, que eu chamo, para as minhas minhocas, eu enterro. E o que eu posso pôr na vermicompostagem, eu coloco. Então, nessa experiência minha, mas eu acho que a Letícia pode até colocar com um pouco mais de propriedade, porque existem várias formas, né, como ela bem colocou aqui. Exatamente, Lídia. A vermicompostagem ela é bem mais limitada, né? Justamente porque mexe com bichinhos, né? Então eles são mais sensíveis a certos tipos de alimentos. Já no caso desses tipos de compostagem que eu apresentei, qualquer tipo de resíduo orgânico compostável pode entrar. Então, não tem nenhuma limitação, assim.
Aí, Simária, talvez a gente possa pensar, e isso também é uma coisa que me veio agora, papel higiênico, né? Então. Banheiro. Até que ponto? Então, de repente, na minha casa, eu até enterro. Qual é o volume que a gente tem? É um saquinho por tantos dias. Agora, se eu for pensar na minha instituição, eu entendo que o papel higiênico, tanto de funcionário quanto de paciente, deva ir para o aterro sanitário. O que você Exato. acha, Letícia? Exatamente. Vai ter que ir para o aterro sanitário, sim, justamente pode ter outros patógenos, né? Pode ter pessoas doentes, então não se sabe. Inclusive, existem os banheiros secos, né? Que compostem o nosso cocô e xixi. Então, o produto desse banheiro seco, quando gera o biofertilizante, que é a parte líquida, não pode ser comercializado nem tocado, porque não se sabe como é que está a saúde das pessoas que estão utilizando esse banheiro. Então, papel higiênico, não. Realmente tem que ser destinado ao aterro, infelizmente. Bem interessante essa tua colocação do banheiro químico, né? Eu sempre fico imaginando banheiro químico, coisa estranha, né? Seco. Seco. Isso. Mas o seco faz o quê? Como que você conhece esse sistema? Desculpa minha. Sim, exato. É o mesmo processo da compostagem, só que em vez de usar alimentos, né? É o nosso cocô e xixi. Aí só mistura com a palha e com a serragem. E de tempos em tempos ele tem que ser trocado para se transformar no composto orgânico. Um dos problemas do hospital é que, além de a gente ter essa dúvida, né, em relação a ter patógenos ou não, o volume, né? Porque o volume é muito grande. E aí pode haver uma descompensação, não sei como é que eu falo, descompensamento, em relação à quantidade de orgânico compostável mesmo, com esse volume de papel higiênico gerado, né? Sim, exato. Pode falar isso. Não, sim. Eu já ia falar que dentro dessa linha aí apareceu uma última pergunta aqui agora, que é sobre no hospital onde trabalho, o projeto de compostagem desde o início do mês usando os resíduos do setor de nutrição. Poderíamos aproveitar outros orgânicos das demais áreas do hospital? Pode responder. Mara, posso explicar ali que eu coloquei, então, do que a gente colocou aqui, só para ir esclarecendo, né? Então, assim, a Santa Casa aqui a gente tem umas 6 unidades aqui próximas, né? Então, a primeira que começou, que foi a maternidade de Colombo, ela começou trabalhando com horta. Aí chamou a atenção para separar na cozinha. Hoje lá tem caixas de compostagem, né? Aquelas caixas plásticas mesmo. É feito com minhoca. Elas fazem com alimentos específicos, então a cada 15 dias só que elas colocam casca de beterraba, algo bem específico, né, para gerar composto. Então, da cozinha ela não é tudo que vai para compostagem. Aí a horta chamou tanta atenção que a gente quis fazer também. E aí na nossa unidade central, que tem um refeitório, que tem de mais de 1.500 colaboradores, a gente gera lá uma média de 100 quilos só de resíduos orgânicos de comida. Isso chamou a atenção. Só que a gente não tem local para fazer a compostagem. Então, a gente contratou uma empresa de compostagem. E essa empresa de compostagem, ela pega do refeitório apenas, né? Então, daí isso que eu falei, ela pega fruta, restos de comida, tudo, guardanapo também e palito de dente também. Porque a gente sabe que é difícil conscientizar os colaboradores para segregar, né? Então, ela pega todo esse material, porque o processo de compostagem dela é com fungos, né? Então não interfere para eles. Qual que é o problema nisso? Armazenar o material, né? Então hoje eles fazem coleta diária e são armazenadas em bombonas com tampas rosqueáveis. Então isso o pessoal da cozinha já coloca direto lá e daí fecha e não tem cheiro nenhum. Fica até armazenado dentro da cozinha. Até a vigilância foi lá fazer vistoria e falou: nossa, nunca tinha visto um processo assim. Né? Então, dessa forma. Além disso, em contrapartida, eu até coloquei lá no grupo do WhatsApp que a gente fez uma hortinha lá, com a ajuda deles, né? Então, a nossa contrapartida, a gente paga para eles coletarem, mas uma vez por mês eles fornecem adubo para a gente, para a nossa horta, e 20 mudas de hortaliças para a gente estar plantando ou doando para os colaboradores, para engajar ainda mais isso.
né? Então, dessa forma que a gente faz lá. Hoje é só do refeitório mesmo, a gente não conseguiu envolver outros setores, né? Só para esclarecer. E obrigada, Mônica. E eu acho que tinha um outro comentário aqui para você que você tinha colocado também, que você já tinha trabalhado com a suinocultura. Ah, sim, que daí é o problema do líquido, né? Então a gente tem. Que daí vai mais para o pessoal eu sou engenheiro ambiental, mas trabalho bastante com agrônomo, né? E daí tem o que eles falam que é o adubo líquido também, né? E lá na suinocultura, qual que é o problema? Dejeto, né? Porque é muito líquido e a carga orgânica é riquíssima, né? Então a gente não conseguiu, para tratar é muito caro, e a gente conseguiu implementar, junto com a Copel, que a Copel apoia vários projetos também, né? Um biodigestor. Então, hoje, todo o dejeto ele vai para o biodigestor, né? Onde gera energia para a própria granja. Né? Então, isso assim, lá seria uma escala macro, né? Lá é muito material orgânico. Mas, com certeza, é o que a gente pode pensar para implementar também no que tem, às vezes, da própria compostagem, né? Juntar com, de repente, o efluente doméstico, fazer algum biodigestor, eu vejo que é bem possível, sim. Mônica, eu acho que é bem legal que você abriu a câmera, é interessante a gente ver as pessoas, é estranho assim, você ir ouvindo e não ver o rostinho, né? E a gente convida outras pessoas que queiram falar também, fiquem à vontade, tá? Eu tô aqui pensando em relação ao resto de comida, a gente chama o resto do prato, esqueci, tem uma fala, tem O resto é uma frase, ingesta, né? O resto é ingesta. o resto da ingesta dos pacientes. Eu não enxergo problema de recolher o resto da ingesta dos pacientes que não estão em isolamento. Eu nunca li na RDC 222, nas legislações, elas não falam especificamente que não pode ou que possa. Só que eu acho que a gente tem que tentar se aprofundar um pouco mais e talvez consultar a vigilância, consultar alguém, para não correr o risco da gente tomar decisões e aí, de repente, estar fazendo algo que é contra alguma questão legal, né? Então, eu acho que para o fórum, vou colocar essa sua pergunta para os nossos especialistas, digamos, não são especialistas, são pessoas que têm muita vivência. Eu vou dizer assim, eu tenho 28 anos de casa e às vezes alguém já passou por uma situação de pesquisar, de consultar e traz a resposta, né? Então, o que a gente precisa sempre ter em mente é que ninguém detém todas as respostas. Só que também, se a gente não perguntar, nunca vai ser conversado, nunca vai ser discutido, né? Então, esses tempos atrás eu estava pensando como seria para que eu recolher. Eu tenho um prédio, bom, tenho 63 mil metros de área construída, né? Então a gente tem 15 andares e como seria o recolhimento disso, a manipulação desse prato do paciente? Até que ponto realmente a gente tem condição de juntar e separar esse resíduo orgânico? Se isso é viável economicamente, né? Então, né, porque a gente tem esses 15 andares, eu vou ter. Quem que vai fazer isso? É a pessoa da cozinha, como que a gente chama mesmo a menina que entrega? Então, eu tenho ali as meninas que porcionam e eu tenho as que entregam. Quando elas recolhem, para onde vai? Então, eu gostaria muitíssimo, a gente, até pouco tempo atrás, a gente usava bandejão e as bandejas eram limpas, e aí quando eu faço a retirada do resíduo, eu posso retirar num coisa só. De repente se começa a trabalhar com quentinha. Meu Deus do céu, como isso é absurdo, uma coisa absurda. Mas enfim, a gente não tem como fazer diferente, porque a nossa nutrição está sendo reformada. Então vem de fora, não é uma coisa tão simples. Ok, mas tem essas duas possibilidades. Se eu tenho uma quentinha, fica muito mais difícil de retirar antes dela ir para o lixo. Agora, se eu tenho um bandejão e isso vai ser retornado para algum setor, de repente eu tenho só uma pessoa para tirar. Mas mesmo assim, eu acho que é importante ter essa pesquisa antes, junto aos órgãos de fiscalização, se pode, se não pode, né? De isolamento, com certeza, não. Mas também não precisa ir para o infectante, pode ir para o resíduo comum, a quentinha do isolamento, é o nosso entendimento, tá? Obrigada pela pergunta. Sim.
E eu acho que dentro, né, do que a Mônica trouxe, né, e até um pouco dessa experiência dela, Mônica, se você quiser abrir, pode abrir de novo. Ela tá aí ou ela caiu? Eu acho que ela só fechou a câmera. Não consigo pesquisar aqui, não achei pessoas. Eu ia só. Eu ia comentar sobre essa sua experiência, né, com biodigestor e tudo mais. Por quê, né? Que eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de um biodigestor e tal, porque a gente tem pouquíssimas instituições de saúde que utiliza o biodigestor ou que já utilizou em algum momento e deixou de utilizar, né? E tem aqueles bolsões, né, que são instalados e também em espaços menores e tal. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa sua experiência com o biodigestor, essa parte de funcionamento do biodigestor e tudo mais. E aí entra também, né? Não sei se você tem essa vivência, está acompanhando esse mercado nosso, né? De todos esses equipamentos e tudo que está aí no mercado, e até dentro de um pouco do que o Vitor trouxe, né? Sobre essa questão dos órgãos ambientais, de licenciamento dos biodigestores. Aí, se você tiver alguma experiência, alguma vivência e queira compartilhar, acho que seria interessante em relação a esse modelo. Isso eu não tinha pensado ainda para o hospital. Aqui, vendo vocês falando que eu lembrei, né? Então, assim, só para ter ideia, lá na suinocultura a gente trabalhava com 5.000 porcos, né? Com a criação, né? Então, para ter noção, assim, da carga orgânica que é gerada. Em hospital eu não tenho esse dado, né? Mas eu posso, sim, de repente, estar entrando em contato com o pessoal do Ministério da Agricultura, daqui que eu tive bastante contato, para ver se tem algum case de sucesso, se tem algum estudo nesse sentido, voltado daí para o esgoto sanitário, de repente, junto com os resíduos da cozinha, né? Se a gente poderia fazer alguma coisa. Eu posso sim estar falando com eles e trazer para vocês, mas hoje eu não tenho essa informação, não. Eu sei que é possível, que é viável, eu imagino que seja viável, eu sei que tem vários tamanhos diferentes que dá para utilizar, né? Mas hoje o nosso grande desafio é que, por exemplo, aqui é hospital centenário, né? Então não tenho quase nada de espaço aqui. Mas com certeza a gente pode ir atrás sim para estar. Vou ver com eles, se qualquer coisa daí eu passo para vocês a informação, né? Para a gente ver se a gente consegue amadurecer, né? Sim, eu acho que esse é o ponto, a gente conseguir amadurecer essa ideia, porque, assim, se a gente for pensar dentro da geração de energia utilizando o resíduo, a geração de energia por meio da biodigestão é uma energia saudável. E é um ciclo fechado, a gente faz um circuito fechado, né? Não tem descarga. Isso. Então, e a gente vê muito essa discussão de eficiência energética e geração de energia, né, por meio da incineração de resíduo, que é uma energia suja e que está sendo colocada como energia limpa pelo mercado, pelas indústrias, né, pelas grandes empresas que dominam esse mercado. Né? E é uma falha que a gente tem até no próprio plano de gerenciamento de resíduos nacional, né? O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele traz esse termo, né, de recuperação energética e a incineração vai dentro ali. Então, eu te convido para fazer parte do time para a gente discutir, aprofundar um pouco mais sobre essa questão do biodigestor, né, considerando um pouco já da sua experiência. A Lídia é do HC, né, de Curitiba, então vocês estão próximas. Então, Mônica, a gente já tentou conversar, mas a nossa vida é tão corrida, né? E a gente começa a querer fazer uma visita, mas agora, antes do seminário, eu acho que eu vou conversar presencialmente com você mesmo. Sim. Vou colocar na minha agenda, vai acontecer. Assim, é importante pensar a questão do biodigestor. Eu sei que quando se pensa no biodigestor para a suinocultura,
o volume do orgânico, ele é quase que 100%, é quase que líquido, né? Então, ele é um volume muito homogêneo em relação à sua característica aí de fezes e urinas. Agora, em relação à biodigestão de orgânicos gerados na cozinha, por exemplo, é muito importante. Eu digo que esse ano eu fiz uma aula para o pessoal de engenharia, e a aula abordava resíduo, né? Eu propus para que eles fizessem discussões, e um hospital trouxe essa questão de que eles instalaram o biodigestor com a ideia de recuperação energética, só que o processo foi mal feito. Então, isso tudo, a gente sempre tem, quando vai atender uma tecnologia, pensar em todas as fases do projeto. A orientação não foi dada adequadamente, e as pessoas colocaram materiais que não poderiam estar, até plástico. Então, eles tiveram que desativar o biodigestor, retirar, né, abrir o bolsão, retirar o material, destinar o material aí para um aterro sanitário, e quando eles abriram o bolsão, eles viram plástico, eles viram garfinho, faquinha, coisas que não são biodegradáveis, e outras coisas mais, osso grande e tal. Então, daí eu fico pensando justamente isso. Quando a gente vai optar por um processo de tratamento, do começo ao fim, desculpa, do começo ao fim tem que ser pensado tudo que é possível de ser usado no biodigestor, e dado o treinamento, e ficar muito seguro com que todas as pessoas que estão envolvidas no processo saibam como lidar com ele, né? É necessário, será, ter quem vai operacionalizar isso? É preciso ter um engenheiro, quem assina, né? Ou o sistema é tão simples que um técnico, não sei, assim, sabe, assim, quem é que vai manusear tudo isso? Então, é importante a gente levantar essas questões, e, de repente, se a gente tiver essas respostas até para o seminário, acho que fica bom também, né? Sim. No resíduo sólido orgânico, o que seria impeditivo de se colocar no biodigestor? Acho que daí vai abrindo aí a mente das pessoas também para isso. Sim, são pontos importantes, e eu acho que, pensando, né, nesse grande potencial que tem aí a instituição de saúde em atuar, né, nessa questão da reciclagem dos orgânicos, e até em ampliar, né, porque se a gente considerar que dentro da amostra de 200 instituições, a gente tem aí mais de quase 70% delas que não segregam os resíduos do grupo D, né, que são os resíduos que você deveria aí separar o orgânico, separar o reciclável e separar o rejeito, que esse é uma separação mais simples possível, né, que dentro desse processo, né, dentro de uma instituição e tal, a gente tem um grande potencial e grandes oportunidades, né, para poder fortalecer essa discussão, né, também, e traz um pouco até do que o Vitor trouxe, né, essa questão da, né, um biodigestor, uma máquina que trabalha ali por bactérias e tudo mais, e aí tem uma legislação da vigilância, que tem uma restrição que não é muito clara. Então, como que a gente pode discutir isso, né, e buscar essa transformação, buscar essa evolução, né, e inovação e atualização, né, pensando no que a Letícia trouxe, né, que se mais de 50% ali, né, praticamente 50% dos resíduos sólidos são resíduos orgânicos, e aí quando você olha para os resíduos do grupo D gerado dentro de um hospital, o percentual é muito parecido, porque o resíduo né, o resíduo orgânico é o resíduo mais pesado e tudo mais, tem uma densidade maior, né? O potencial é enorme de reduzir a destinação, a disposição, né, de resíduos no aterro sanitário, né? Quando você pensa em melhorar esse processo, e é um resíduo que não
é perigoso, que é um resíduo que tem características como um resíduo doméstico. Então, é um potencial enorme que o setor de saúde tem para discutir, fortalecer dentro desse processo de reciclagem, né, dos resíduos orgânicos. Eu diria até mais, Simara. A partir do momento que a gente tem um movimento dentro do hospital e esse movimento da separação do reciclável seco, de a gente encaminhar para a compostagem ou fazer uma compostagem no próprio hospital e colocar isso para as pessoas, vai dando uma mudança no pensamento de cada um. E assim, então nós temos hoje 5.000 trabalhadores, né, de todas as formas dentro do hospital. Então, se eu conseguisse levar que 10% desses 5.000 fizessem, mudassem seu pensamento e pensassem, eu também posso ter uma composteira em casa, não é tão difícil, eu já, né, eu vou com um trabalho de formiguinha e a gente vai mudando aí o hábito das pessoas. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, assim, já era para ter, nós estamos andando a passos muito lentos, né? Mas a gente precisa começar a dar umas agulhadas e pensar que é possível, com todas essas opções aí que a Letícia colocou, e muito bem colocado pelas pessoas, assim, mas o meu hospital está no centro, eu não posso fazer nada. A gente vai ter que buscar alternativas, né? O Antônio perguntou aqui sobre se ele pode colocar na compostagem os resíduos de jardinagem. Você quer responder, Letícia? Acho que você tem mais. Respondo rapidinho. Então, os galhos secos, folhas, são a fonte de carbono, que é o que faz junto com os resíduos orgânicos para, enfim, fazer o processo da compostagem. Então, só eles não vai colar a compostagem. Precisa, sim, do material mais molhado para ter a mistura. Ô, Letícia, e se for as folhas verdes? Sabe assim, ó, cortou uma árvore, né? Não cortou uma árvore, mas podou lá, né? Pelo amor de Deus, ai, ninguém corta a árvore. Mas precisou podar e tem ali a folha, e ela não tem aonde deixar secar. Esse material, ele pode ser misturado dependendo do volume dele, né? Ou não? Exatamente, dependendo do volume, assim. Mas se já no processo já tem outros resíduos, já pode colocar mesmo verde, então tá tudo certo. Ótimo, tá legal. Gente, muito bom a nossa conversa. Fico muito feliz de estar aí concluindo o nosso terceiro encontro. Agradeço a participação de vocês. Acho que foi um momento assim bem importante, com bastante participação, bastante pergunta, bastante interação. E eu só peço para que vocês confirmem a presença, né, que está no link aí do chat que a Monique acabou de colocar. Quem não confirmou, aí confirme a presença para ter o certificado de participação. Convido vocês para o seminário Hospitais Saudáveis do dia 13 e 14 de novembro no Hospital Einstein. O endereço, as informações estão no site do PHS. Né, como eu comentei anteriormente, dentro do Fórum de Resíduos, a gente vai ter esse amplo debate, né, sobre a questão dos orgânicos. Vamos ter participação de outros convidados também, que vai trazer perspectivas para reduzir a geração de resíduos orgânicos, reaproveitar né, o material, os alimentos, o máximo possível também. E toda essa parte né, regulatória e oportunidade também de apoiar aí essa carta que será encaminhada para a Vigilância Sanitária, solicitando aí uma força, né, nesse processo e tudo mais. Então, eu queria, né, já estamos encerrando, agradeço a Letícia por participar. Acho que ela conheceu um pouquinho, né, do meio hospitalar. E a Lídia também pela participação, né? E eu deixo aí, então, para vocês
o meu agradecimento. A Mônica, depois a gente conversa um pouquinho melhor sobre essa questão do biodigestor, aí eu converso com ela e com a Lídia. E como resultado dessa conversa, né, a gente vai preparar aí um material para disponibilizar para vocês com todo esse conteúdo que a gente discutiu, essas principais dúvidas, para que vocês possam, né, os hospitais possam utilizar como referência, né, que deu para perceber que tem bastante dúvida nesse processo de segregação de orgânico, de compostagem do orgânico. Então, será bem interessante o produto, né, desse encontro. E eu deixo o convite para vocês já se prepararem, reservarem a data do dia 15 de dezembro, que a gente vai falar sobre indicadores, e aí já podemos planejar os indicadores, as metas para 2024, né? Então, eu deixo aí esse convite e reforço que, para a agenda de 2024, coloquem no grupo do Desafio de Resíduos quais temas que vocês acham importante e interessante debater, que em 2024 nós continuaremos com a nossa agenda de encontros bimestrais. Estimada, eu queria só, assim, quero agradecer muito a Letícia, né, por ter aceitado, ao Vitor também. O Vitor, ele não está com a câmera aberta, mas talvez ele esteja aqui ainda, pelo depoimento dele. E lembrar só uma coisinha, o nosso seminário, além de ter a parte presencial em São Paulo, nós vamos fazer híbrido, né? Nós vamos, então, porque a gente sabe que está bastante difícil para as pessoas viajarem, então gostaríamos que todos estivessem lá. Então, se conseguirem licença, se conseguirem passagem, etc., seria muito interessante encontrar todos, mas caso não for possível, não deixem de fazer suas inscrições e procurar participar do seminário 13 e 14 de novembro, porque também vamos ter aí as partes online, né? Inclusive com a apresentação de trabalhos, dos pôsteres, da premiação do PAMA, né? Então, fica aqui o convite também. De uma forma ou de outra, gostaríamos de estar encontrando vocês, tá bem? Sim, uma coisa que a Lídia falou que eu não esqueci de mencionar, a gente vai ter a apresentação da sessão de pôster virtual, né, no dia 9 e 10, pré-seminário, tá? Então, isso é uma coisa que nós iniciamos, né, quando teve a pandemia, de ter esse espaço para apresentação de pôster. E este ano, com o seminário sendo no formato híbrido e sendo, né, 2 dias e tal, nós pensamos em continuar com a sessão virtual, né, para facilitar também a questão de transporte e tal. Então, eu convido vocês, vai ser na parte da tarde, dia 9 e 10, os horários certinho também, a Monique vai colocar no site, na próxima semana já vai estar tudo lá disponível, os trabalhos que serão apresentados. Então, eu convido vocês para se inscrever para o seminário, ou virtual, ou presencial. Quem estiver em São Paulo vai ser, né, mais fácil, pode participar presencialmente, na sessão de pôster também. E é isso, gente. Muito obrigada. Letícia, quer fazer uma palavrinha final? Não, só ia agradecer. Obrigada, Simara, pelo convite aqui, de ter apresentado, de ter conhecido um pouco mais o ambiente de hospitais, o quanto tem vários desafios, né, principalmente nessa questão de gestão de resíduos, né, e que eu fico super feliz que vocês estão super engajados em ter um ótimo destino dos resíduos orgânicos, em vez de ser para o aterro. Obrigada, gente. Tchau, um abraço a todos. Tchau, gente.